E o presidente Lula elogiou a decisão de Espanha, Noruega e Irlanda de reconhecerem a Palestina como um Estado. Em uma publicação no X, o antigo Twitter, Lula disse que a decisão, abre aspas, faz justiça em relação ao pleito de todo um povo reconhecido por mais de 140 países por seu direito à autodeterminação, fecha aspas. Ele disse ainda que o reconhecimento terá efeito positivo na construção da paz e estabilidade na região. Lula também afirmou que o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a reconhecer o Estado da Palestina em 2010. E esse anúncio dos países europeus gerou uma reação de Israel, que repreendeu os embaixadores de Espanha, Noruega e Irlanda. Autoridades israelenses disseram que a medida é uma tentativa de ressuscitar, abre aspas, políticas antigas e fracassadas. Assunto para ela, nossa analista de internacional, Fernanda Maiota, que já está aqui com a gente. Fernanda, bem-vinda. Oi, Clarissa, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui em mais um 360. E esse é um exemplo típico, Clarissa, de debates quase teóricos que a gente acaba tendo no campo internacional. A gente costuma dizer que um país, ele só de fato se torna um país na medida em que ele reúne pelo menos 3 características. A gente costuma dizer que um Estado, ele é baseado num tripé. É necessário que exista uma base física, ou seja, um território delimitado, reconhecido, que nesse território habite um povo que seja não apenas um aglomerado de pessoas, mas um grupo de indivíduos ligados por uma história, por laços identitários, e que vigore nesse espaço para esse povo um governo que seja legítimo e que também tenha capacidade de exercer o que alguns na literatura vão chamar do monopólio do uso da força, né? Aquele que controla exército, cobra imposto e tal. Agora, isso, digamos, é a primeira parte para que um país seja um país, porque não adianta que um país autodeclare essas 3 condições, então delimite um território em que tenha um monte de gente e estabeleça um governo ali, se, do ponto de vista internacional e externo, não vier o reconhecimento e a legitimação desse processo. É por isso que a gente diz que soberania é algo que ninguém, assim, define da boca para fora. Soberania depende que outros países olhem para você e digam, tá aí, existe de fato um novo país com o qual a gente está disposto a negociar, estabelecer comércio, abrir representações diplomáticas como embaixadas e por aí vai. Estou dizendo isso não porque eu quero cansar o nosso ouvinte aqui, nosso leitor e nosso telespectador com muita teoria, mas porque o cerne do debate da Palestina gira em torno de todos esses pontos que eu citei. A Palestina não conseguiu até hoje unificar e garantir o domínio de um território. A gente pode pensar nas áreas ocupadas, que inclusive geograficamente estão dispersas, né, dentro do território hoje reconhecidamente de Israel. Então tem o pedaço que está na Cisjordânia, tem o pedaço que está na faixa de Gaza, são geograficamente isolados. Tem estruturas de comando isolados, então dentro da faixa de Gaza a gente tem ali o Hamas, que em geral é quem dominou nos últimos anos, até com eleições. Dentro ali da Cisjordânia, outras forças, como a Aliança de Libertação da Palestina, o Fatah, em algum momento, que é um outro grupo político e tal. Então, o território já é um dilema por si só. Daí o povo, bom, sim, existe uma coesão entre o povo palestino, que fala uma língua, que cultua uma religião, que se identifica a partir de uma história, mas aí a gente chega no ponto do governo, quer dizer, a gente não consegue hoje, e sobretudo no contexto de guerra, de enfrentamento e de disputa, ter muito claro quem é o interlocutor que fala em nome do povo palestino, né? E isso é parte da crise que a gente está assistindo, porque alguns países dão esse passo de reconhecimento da Palestina como um Estado soberano e sinalizam com isso um gesto importante em que essa relação se estabelece, mas o próximo ponto é dizer, bom, com quem a gente senta para negociar então? E aí vai ter de novo uma divisão.
quem é que fala em nome desse povo que está absolutamente fragmentado e com implicações internacionais, porque agora o que vem na sequência são os aliados de cada um dos países do mundo pressionando esses países e dizendo, peraí, isso é um risco, isso é a chance da gente legitimar como um ator válido talvez grupos terroristas, como é o caso do Hamas. Então, é um imbróglio que a gente está enfrentando agora, viu, Clarissa? E que vai passar por esse debate de todos os pontos que eu citei aqui, sem muita resposta pronta. Muito obrigada pelas informações, Fernanda Manhota aqui com a gente.